Muito obrigado, muito boa tarde. Analisamos hoje o conjunto das propostas números 792, 793, 794 e 795 de 2020, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2021. Quanto à proposta número 792 de 2020, merece genericamente a nossa concordância, mas constatamos que este ano ela se apresenta muito mais simplificada. Para a fixação da taxa de IMI, a Câmara repete o anterior valor da taxa mais baixa prevista na lei, de 0,3%, mantendo-se um agravamento da taxa em 30% para os casos de prédios degradados e uma redução da taxa em 30% para prédios classificados de interesse público. A novidade é que este ano a Câmara optou por retirar a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes a cargo que compõem o agregado familiar do proprietário e havia sido introduzida em 2016, opção que o PEV todos os anos vinha contestando. Mas, em contrapartida, também retirou o benefício que vinha dando aos prédios urbanos com eficiência energética, facto que não compreendemos. Supomos que tal se deverá ao facto de o conteúdo desta proposta constituir uma fase de transição até à publicação e entrada em vigor do novo Regulamento dos Benefícios Fiscais, vertido na proposta número 796 de 2020, pelo que o seu período de vida deverá ser mínimo. Na proposta número 793 de 2020, que se reporta ao valor de 2,5% a devolver aos municípios afetados no município pelo IRS, que temos vindo a contestar uma figura que inevitavelmente apoia quem tem rendimentos mais avultados, enquanto se essa verba fosse aplicada, por exemplo, na atividade desenvolvida pelo município, ia em benefício de todos. Esta dita benesse às famílias poderá ascender a 35 milhões de euros, só que a esmagadora percentagem da devolução será invariavelmente penalizada para 1/5 das famílias com rendimentos mais elevados de capital e, naturalmente, para cerca dos 10% mais ricos. Para os verdes, esta medida continua a configurar uma distorção na sua progressividade, pois beneficiará quem tiver os escalões mais elevados, ferindo, sim, o princípio da equidade na capacidade contributiva, visto esta devolução não beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em sede de IRS. Não se compreende que, num período de crise social e pandémica como a que atravessamos, se revertam largos milhões de euros para os bolsos da população com rendimentos mais elevados, em vez de serem criados programas de apoio social e económico que bem poderiam ser melhor planificados com base nesta verba. Já com a proposta número 794 de 2020 é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, gerado no município de Lisboa, para os sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 150 mil euros. Mas como a Câmara procedeu à elaboração de um regulamento de benefícios fiscais no âmbito dos impostos municipais, também esta proposta se apresenta bem mais simplificada, pelo que a liquidação e cobrança da derrama serão efetuados com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor, ou desta proposta número 794 de 2020, ou da proposta número 796 de 2020. Assim, também neste caso, o período de vida desta proposta deverá ser curto, ou seja, vamos dentro de momentos deliberar sobre um nado morto. Finalmente, na proposta número 795, referente à taxa municipal de direitos de passagem, é mantido um percentual de 0,25% para vigorar no ano 2021. Os verdes têm vindo a qualificar esta taxa de ocupação de subsolo, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos e até do próprio município, se não mesmo um imposto de eventual duvidosa constitucionalidade. Desde há muito, o PEV defende que tanto a taxa municipal de direitos de passagem como a taxa municipal de ocupação do subsolo deverão ser cobradas às empresas titulares da rede de infraestruturas que ocupam o espaço público, não podendo ser, por qualquer circunstância, repercutidas sobre os utentes ou consumidores. Insistimos até que deveria ser contemplada a sua reversão, permitindo melhor proteger os serviços considerados essenciais, de modo a que o valor desta percentagem fosse efetivamente pago pelas empresas operadoras de infraestruturas, sem serem depois repercutidas nas faturas dos consumidores, o que vem acontecendo. A Assembleia da República terá até já aprovado uma proposta que estabelece a proibição da transferência do custo da taxa para os consumidores. No entanto, em Lisboa, subsiste nas faturas uma TOS, taxa de ocupação do subsolo, pela qual, e vou citar um exemplo, é cobrada pelo município aos operadores da rede de distribuição de gás natural e repercutida nos consumidores, variando com o consumo e com o número de dias faturados. Acontece que, em alguns municípios, como o de Sintra, esta taxa deixou de ser cobrada. Como para os verdes, estas taxas, também em Lisboa, devem ser um encargo das empresas que já oferem lucros muito significativos, não devendo constituir mais um encargo para os cidadãos. Gostaríamos, por isso, de perceber se a Câmara admite aplicar a lei e, entretanto,
promover uma eventual emissão de créditos aos clientes finais. Muito obrigado.